A paz do Senhor, eu quero deixar convosco uma palavra que Deus colocou no meu coração. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: Lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Ultimamente, segundo uma pesquisa feita, um quarto das pessoas no mundo possui essa doença, que é a ansiedade, né? E tem dominado o mundo, as pessoas, devido aos nossos inúmeros compromissos, devido muitas vezes a uma questão patológica e emocional, ou seja, uma série de problemas. Mas, enfim, antes disso tudo, Jesus já tinha advertido que nós devemos orar. Inclusive, Paulo, a carta à igreja de Tessalônica, ele vai dizer o seguinte: orai sem cessar. Mas como nós devemos orar? Orar em pé, sentado, deitado? Eu costumo dizer que não importa a posição, e sim a sua intenção. Orar em voz alta, a Bíblia diz lá em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei. Clamar, no sentido original, significa gritar. Porém, existem alguns momentos que nós não podemos gritar. Estamos na rua, estamos no trabalho, estamos fazendo alguma coisa que nós devemos, então, orar mentalmente. E Deus responde, ele olha para o coração do homem e, para a sua intenção, não importa a sua posição. Na Bíblia nós temos inúmeras posições, por exemplo, em pé. 1 Timóteo 2,8 vai dizer assim: levantando as vossas mãos santas, sem ira e sem contenda, ou seja, em pé, com imposição de mãos. Aqui a Bíblia nos apresenta uma maneira. Outra, de joelho. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 3, versículo 14, diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Qual é a causa que você está precisando de uma intervenção divina? Talvez um problema familiar, talvez um problema de saúde, talvez um problema de emprego, talvez uma questão emocional. Então, por esta causa, nós devemos nos colocar, aliás, por estas causas, né? São muitas as causas que nós devemos colocar diante do Pai. Outra posição, Isaías 38, versículo 1 ao versículo 5, o profeta Isaías vai dizer ao rei Ezequias que ele está enfermo e que aquela enfermidade ele morreria. Ele disse ao rei: olha, você morrerás e não viverás. Você vê a audácia do profeta e ao falar isso com o rei, né? Porque o que acontece? O rei poderia, como um rei, poderia mandar matar o profeta, mas o profeta estava debaixo de uma autoridade. E outra coisa, também para o rei, porque é uma má notícia. E às vezes, como você vai receber uma notícia, vai determinar suas reações e como você vai resolver. E o rei Ezequias, ele apresentou um recurso correto. Muitas pessoas poderiam, imagine uma notícia dessa, que você iria morrer diante de um relato, de uma profecia. Então o rei, a Bíblia diz que o rei virou as costas para ele, ou seja, ele estava deitado, enfermo, e orou a Deus. A Bíblia diz que o profeta acabou de falar com o rei já no pátio, e o Deus fala com o profeta: volta lá e diz ao rei que ele ainda viverá mais 15 anos. Ou seja, a sua oração, ela tem resposta de Deus.
Jesus vai dizer lá no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 22, e tudo que pedis em oração, crendo e não duvidando, vós recebereis. Então é necessário, além da sua intenção do coração, um elemento fundamental. A Bíblia diz que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é galardoador para aqueles que o buscam. Então, meu amado, creia que enquanto você está orando, Deus está intervindo a seu favor. Não importa a sua posição, não importa a sua condição, porque Deus responde todo aquele que clama. Então, que Deus te abençoe a sua vida poderosamente. Eu não sei a sua condição, mas eu creio que quando nós oramos, os céus se levantam para te atender o seu coração. Nós vemos que durante a pandemia, todos os lugares fecharam. O comércio fechou, os mercados fecharam, inclusive a igreja. Mas as janelas dos céus estavam abertas para ouvir o clamor de um justo. E a Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Que Deus os abençoe poderosamente, em nome de Jesus.